Você já foi chamado de frio por simplesmente não se desesperar por atenção? Já sentiu que o mundo espera que você transforme cada emoção em espetáculo e se não o fizer, algo está errado com você? Vivemos em uma era onde sentir demais virou sinônimo de profundidade e conter-se é tratado como disfunção. Mas e se te contaram tudo errado? E se o verdadeiro poder não está em se derramar, mas em se dominar? Baruch Spinoza, filósofo do rigor lógico e da clareza emocional, não via a emoção como inimiga, mas como uma fera que, se não for compreendida, devora o homem por dentro. Neste vídeo, vamos entrar na mente daquele que o mundo chama de homem frio, mas que Spinoza chamaria de livre. Um homem que não envia parágrafos, que não mendiga retorno de mensagem, que não sangra em público esperando aplauso por sua dor. Ele não é insensível. Ele é perigoso, não porque machuca, mas porque não pode mais ser ferido pelo que destrói os outros, a necessidade desesperada de ser amado. Se você já foi descartado após se entregar demais, se já confundiu vício emocional com lealdade, se já se viu implorando por atenção enquanto perdia a própria dignidade, então você precisa assistir até o final. Aqui você vai entender por que sua dor nunca foi amor, por que a mulher que te chamou de distante na verdade temia sua independência e como Spinoza pode ser seu guia para uma revolução silenciosa, a do autocontrole. No final, deixe um comentário contando qual foi o preço mais alto que você já pagou por ser emocionalmente disponível demais. Esse pode ser o primeiro passo rumo à sua liberdade. Existe um tipo de homem que o mundo não entende. Ele não implora, não manda textão, não checa se você chegou bem. Ele não perde a cabeça só porque uma mulher mudou o tom de voz. E por isso chamam ele de frio. Mas Spinoza o chamaria de livre. Porque para ele, a liberdade começa no momento em que você deixa de ser refém das emoções dos outros. Esse homem não joga para a plateia, ele vive para si. E isso, para muitos, é insuportável. O mito do homem frio começa aqui. Ele não é apático, é soberano. O silêncio dele incomoda porque ninguém consegue controlá-lo. E em um mundo que lucra com reações, quem não reage, ameaça. A frieza que acusam nele não é ausência de sentimento, é o domínio absoluto sobre eles. Ele sente sim, mas seus sentimentos não têm permissão para assumir o volante. Eles os escuta, como um general ouve seus soldados, com atenção, mas sem ceder comando. Ele entendeu que a emoção mal governada é a mais sutil forma de escravidão. Agora pense bem, quantas vezes você chamou de amor aquilo que na verdade era servidão? Quando o amor vira servidão, a dignidade vira moeda de troca. Você responde quando ela ignora. Você corre quando ela se afasta. Você derrama tudo enquanto ela bebe de outros copos e chama isso de intensidade. Mas Spinoza viu isso séculos antes de você nascer. Ele sabia que a paixão sem entendimento te transforma em escravo. Emoções são correntes disfarçadas quando você não as entende. O amor cego não é amor, é rendição emocional com nome bonito. E toda rendição sem honra termina em humilhação. E você ainda acha que ela te deixou porque você foi distante? Não, irmão. Porque ela te deixou de verdade, é uma verdade que dói. Ela não foi embora porque você sentia pouco. Ela foi embora porque você sentia demais e mal. Suas emoções estavam à venda, baratas, acessíveis, fracas. Você virou um produto emocional, sem valor de escassez. Enquanto você ajoelhava, ela perdia o respeito. Você não perdeu a mulher, perdeu o respeito dela por você. Porque o homem que se oferece por inteiro sem ser requisitado se torna descartável antes mesmo de ser compreendido. Mas há outro caminho, e ele passa por lógica, não por impulso. A lógica do homem soberano não está em ser frio, mas em ser exato. Ele não reage, ele avalia. Ele vê a retirada dela e não entra em pânico. Ele vê a beleza dela e não se curva. Porque o que ele construiu por dentro é mais valioso que qualquer caos externo. E isso é assustador para quem vive do descontrole alheio. Ele não se sente ameaçado pela distância, porque não mede valor em presença, mas em coerência. E quando ele fala, ele não suplica, ele decreta. Cada palavra é medida, cada silêncio é escolha.
Então pare de achar que precisa se abrir mais. Você não precisa de mais exposição emocional, você precisa de critério. A falsa promessa da sensibilidade vendeu para você a ideia de que se mostrar inteiro é força. Não é. Se mostrar inteiro sem que o outro mereça é fraqueza. Você confundiu acesso com conexão e perdeu, porque quando tudo está disponível, nada tem valor. E o homem que entrega tudo sem exigir nada em troca, ensina ao mundo que sua alma está em liquidação. Spinoza diria, não é a emoção que destrói, é a entrega cega à emoção que corrompe. Você aprendeu que emoção é argumento, mas nunca percebeu o quanto isso te enfraqueceu. Emoção não é argumento, é só ruído se não vier acompanhada de razão. Você acredita que sentir forte te torna profundo, mas na prática só te torna vulnerável a quem sabe jogar com isso. A mulher que percebe que seu mundo desaba com um silêncio, entende que está no controle. E Spinoza já dizia, tudo que pode ser movido por outro não é livre. Então pergunte-se, o quanto da sua lógica já foi silenciada por um sorriso? O vício em validação feminina é a droga emocional mais consumida por homens no século XXI. Você não precisa de crack quando um "oi sumido" já te desmonta. A ansiedade com que você espera uma resposta revela que seu centro não está em você, mas na atenção que recebe. E isso te torna dependente, carente e manipulável. A mulher percebe, talvez nem racionalmente, que você está mais interessado em ser aceito do que em ser respeitado. E adivinha, quem vive atrás de validação nunca lidera nada, nem a si mesmo. A única saída é inverter a equação emocional. O império da lógica sobre o caos é quando você para de ser reativo e começa a ser seletivo. Você deixa de responder no impulso e passa a agir com intenção. Porque o verdadeiro poder não está em sentir menos, mas em decidir o que merece sua energia. Quando ela testa seu silêncio e você permanece calmo, ela percebe que sua paz não está à venda. E isso assusta, porque todo jogo emocional perde força diante de um homem que não se dobra nem por afeto, nem por pressão. Mas você ainda acha que seu problema é sentir pouco. Não é. O seu problema é que você sente demais e pensa de menos. Quando sentir se torna um vício, você não ama, você se entrega a um ciclo de autossabotagem com nome bonito. Você diz que está apaixonado, mas está apenas reagindo ao vazio interno que ela preenche temporariamente. Spinoza falava, emoção é uma ideia confusa, e a confusão virou seu estado padrão. Um olhar te desarma, uma ausência te enlouquece. Você vive pendurado no próximo gesto dela, como um viciado em crack espera a próxima dose. Isso não é romance, é abstinência. Porque o que vendem hoje como amor é na verdade disfarce para fraqueza. A ilusão do romantismo moderno te ensinou que sofrer é amar, que expor tudo é prova de entrega. Mas a verdade é brutal. Quanto mais você dá sem critério, mais ela perde o interesse. O homem que sangra em público esperando palmas é o que mais sofre em silêncio depois. Spinoza não queria que você deixasse de sentir, ele queria que você soubesse o que fazer com o que sente. Amor sem entendimento é só ego vestido de devoção. E o mundo está cheio de homens devotos, do próprio auto-engano. Você ainda não entendeu o que realmente destrói o respeito de uma mulher por um homem. Como a instabilidade destrói respeito é simples. Ela não teme o frio, ela teme o fraco. Quando você muda de humor a cada mensagem ignorada, quando sua paz depende do comportamento dela, você não é um homem, você é uma extensão emocional dela. E ninguém respeita aquilo que controla. Spinoza sabia que a instabilidade revela falta de estrutura interna. Você quer liderança, mas mal consegue liderar sua própria ansiedade. E isso, irmão, mata a atração na raiz. Agora olhe ao redor. Quantos homens você conhece que transformaram a dor em identidade? O culto ao sofrimento masculino virou uma bandeira. Eles acham que chorar em público, escrever cartas abertas e mostrar suas feridas os torna mais humanos. Mas ser humano não é ser fraco. E Spinoza deixaria isso claro. Não há glória em sangrar para a plateia. Sofrimento sem entendimento é só repetição. E quanto mais você transforma sua dor em performance, mais você ensina ao mundo que sua força é só pose. Emoção sem direção é autodestruição com curtidas. Existe uma linha tênue entre se abrir e se render,
Entre vulnerabilidade e dependência, existe o critério que você nunca aprendeu. Você acha que vulnerabilidade é dizer tudo, mostrar tudo, entregar tudo. Mas isso não é vulnerabilidade, é desespero com estética sensível. Você não quer se conectar, você quer ser salvo. E toda vez que você expõe sua alma sem segurança emocional, você está implorando por colo, não oferecendo presença. A verdadeira vulnerabilidade é seletiva, estratégica e baseada em merecimento, não em carência. Por isso, quando ela conhece um homem que fala pouco, mas impõe presença, ela para. A mulher admira o homem contido porque ele não entrega seu valor de graça. Ele fala menos, mas cada palavra carrega densidade. Ele não precisa se explicar, ele se sustenta. Ela não entende por que se sente atraída, mas é simples. Ele não é carente, ele não reage, ele escolhe. E isso é raro. Porque a maioria dos homens que ela conhece mendiga atenção com belas palavras e olhos de cachorro abandonado. O contido não, ele é firme e por isso ele fascina. E aí está uma das maiores armas que você ignorou: silêncio como arma e escudo. Você achava que precisava falar para ser compreendido, mas o homem que domina o silêncio é aquele que obriga o mundo a escutá-lo mesmo calado. Ele não implora por conversa, ele cria desconforto pela ausência. Ele não ameaça sumir, ele simplesmente desaparece. O silêncio dele não é vazio, é aviso. E quem é barulhento não entende. O silêncio verdadeiro é ensurdecedor para quem depende de ruído para se sentir vivo. Chega uma hora em que tudo se cala, e é aí que o verdadeiro teste começa. A solidão, como templo interno, separa os homens dos meninos. Enquanto a maioria entra em desespero na ausência de atenção, o homem intocável entra em estado de construção. Ele não vê a solidão como punição, ele a trata como laboratório. Onde outros enlouquecem, ele se organiza. Onde outros choram, ele planeja. Spinoza enxergava a solitude como ambiente fértil da razão, e esse homem aprendeu que paz não se pede, se protege. E o que vem depois é ainda mais raro: o poder da presença silenciosa. Ele não se impõe com gritos, ele entra em um lugar e algo muda. Não é postura, é energia. Não é fala, é centro. Ele se tornou um campo gravitacional. A mulher que antes manipulava pela ausência, agora a observa, porque ele não tenta mais impressionar, ele apenas existe. E Spinoza explicaria isso com lógica brutal. Quando você se torna a causa de si mesmo, o mundo não tem mais onde apertar seus botões. Você virou sistema fechado, autossuficiente, inquebrável. Mas ainda tem um teste: quando ela tenta te provocar. Ela desaparece, ela reaparece, ela cutuca, ela explode, ela implora, e você permanece. Porque você não é gelo, você é fogo sob comando. Você não reage, você registra. Você não cede, você observa. Cada provocação revela o quanto ela está acostumada com homens que imploram por afeto. Você é o oposto. Ela puxa, você não vem. Ela grita, você não treme. Isso é liderança emocional. Isso é o que Spinoza chamava de ordem interna invulnerável ao acaso externo. E tudo isso converge para uma única decisão: ser movido ou ser dono de si. Você pode continuar sendo escravo de mensagens, reações, ausências e elogios. Pode continuar confundindo drama com profundidade. Ou pode finalmente se tornar autor da própria experiência. Spinoza foi claro: a emoção que te possui é a mesma que te destrói, mas a emoção que você entende te liberta. É aqui que nasce o homem que não se curva, que sente com clareza, que age com propósito, que vive como fortaleza e não como tentativa. Porque no fim só resta uma escolha: o fim do ciclo da fraqueza, aquele padrão em que você se entrega demais, se perde, se quebra e depois jura que será diferente, mas nunca é, porque você muda a forma, mas mantém o vício, o desejo de ser escolhido. O homem intocável não espera ser escolhido, ele se escolhe. Todos os dias. E por isso ninguém pode descartá-lo, porque ele não é acessório da vida de ninguém, ele é o centro da própria existência. O fim do ciclo da fraqueza é o início do reinado da clareza, e você só precisa de uma decisão para começar. Se você chegou até aqui, parabéns! Poucos têm estômago para encarar a verdade crua sobre si mesmos.
A maioria prefere continuar culpando os outros, afundado em narrativas confortáveis sobre amor, rejeição e sensibilidade. Mas você atravessou o campo minado da ilusão emocional e saiu do outro lado com uma arma invisível: clareza. O maior insight: que o homem intocável não nasceu sem sentimentos. Ele nasceu no dia em que decidiu que suas emoções não mandariam mais nele. Ele não é indiferente, ele é seletivo. Ele sente tudo, mas só age sobre o que vale a pena. Ele não foge da dor, ele transforma a dor em disciplina. E essa é a diferença entre ser livre e ser manipulado. Agora é com você. Curta o vídeo, comente sua experiência com esse tema e, principalmente, compartilhe com aquele amigo que vive confuso, emocionalmente pendurado em alguém que não o respeita. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada de reconstrução masculina. Porque o mundo não precisa de mais homens sensíveis à flor da pele. Precisa de homens inteiros, racionais e, finalmente, livres.